Olá, seja bem-vindo ao nosso programa e eu pergunto que análise você faz, que panorama você tem do seu ano de 2024. Chegamos então ao último dia do ano, hoje dia 31 de dezembro, e eu pergunto que saldo que você obteve durante este ano, em todos os sentidos, também na vida profissional. Você sabe que de acordo com as atitudes, de acordo com as ações e reações, você então teve ali consequências, você teve ali resultados que foram positivos ou negativos. E se você chega à conclusão de que os resultados foram mais negativos do que satisfatórios, você precisa fazer uma análise do processo da sua vida, daquilo que você vem semeando, plantando, como vem trabalhando, como vem agindo e reagindo. O campeão é alguém que luta e tenta superar os limites do potencial. Mantém uma rotina de treinos, disciplina e foco. Imagine colocar esse exemplo na área financeira. Para manter uma vida livre das dívidas, é necessário empenho e muita dedicação. Hoje, para ter uma vida financeira equilibrada, qual seria o seu foco? Quitar dívidas? Conquistar o emprego? Ou empreender? Mas o que você tem feito para essa situação melhorar? Busca se aperfeiçoar na sua área? Acorda todos os dias com garra e coragem de um atleta? Se a sua resposta foi negativa, pense. Todo propósito há um caminho a ser seguido. E caso seus resultados não são satisfatórios, é hora de mudar o processo. Existe a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. No programa de hoje, você vai compreender como dar o primeiro passo para colher os resultados que você tanto almeja. Então, talvez você diga, não foram falta de esforços para que você pudesse vencer esse ano de 2024. Você acordou cedo na maioria dos dias, repousou tarde, lutou, batalhou, trabalhou, mas você não logrou bom êxito naquilo que queria fazer. Mas a resposta está no seguinte fator: talvez você colocou muita força, mas sem a direção certa. E não tem ninguém melhor do que Deus para dar a direção. Ele é a fonte de toda inspiração, de toda direção. Você sabe que nós temos às segundas-feiras o grande congresso da prosperidade com Deus. E segunda-feira agora, a próxima segunda-feira, a primeira segunda-feira do ano, eu quero fazer aqui uma grande convocação a todos os profissionais. Sabe, se você já começar o ano com força, começar o ano bem, começar o ano na presença de Deus, começar o ano dedicado a Ele, ouvindo a sua voz, você pode ter um ano de êxito, de vitórias. Na próxima segunda agora, primeira segunda-feira do ano, nós aguardamos por você. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, em 6 horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, especialmente 18 e 19h30, os 2 últimos horários. Você é o nosso convidado todo especial, você tem aí as imagens da nossa Catedral Templo Maior da Igreja Universal aqui em Florianópolis e você será muito bem-vindo. Sabe, traga por escrito os seus sonhos, os seus projetos para este ano de 2025 e vamos colocá-los na presença de Deus. Daqui a alguns minutos já estaremos no novo ano e essa próxima segunda-feira ela será fundamental para que você já comece muito bem, já comece de mãos dadas com Deus, já comece em aliança com Deus e certamente será um ano diferente do que foi 2024. Só depende de você, só depende das suas atitudes, da sua ação e da sua reação diante daquilo que você está acompanhando agora. Nós vamos chamar a nossa repórter que vai conversar com o Xavier e você vai entender o antes e o depois de um pacto com Deus, de receber a direção de Deus. Veja só. Nós vamos conversar hoje com o Xavier. Ele teve uma situação muito crítica, passou por uma crise muito grande porque ele era viciado em drogas. E daí veio a decadência, chegou ao fundo do poço. Mas ele conseguiu ter sucesso, ele conseguiu dar uma virada na vida, mas é ele quem vai contar em detalhes como foi essa transformação, não é isso, Xavier? Como foi? Isso, pois eu cheguei, né? Eu conheci o congresso empresarial, né? Assistindo as programações na madrugada, porque não dormia, né? Era viciado, então usava droga todos os dias eu usava cocaína principalmente, né? E bebidas alcoólicas.
Então, isso me levou, sempre trabalhei, mas devido ao vício, né, consumia tudo que eu ganhava. Consumiu meu casamento, que a minha esposa, né, não suportava mais a situação de compra e perde para as drogas, compra um carro, perde para as drogas. Começa um projeto, não dá certo porque o marido é viciado nas drogas. Então, assim, eu cheguei no congresso, né, na segunda-feira, assim, com o casamento destruído, viciado nas drogas, com a vida em frangalhos, derrotado, fracassado, sem sonhos, né? Eu não tinha mais perspectiva de vida. Os projetos que a gente tem, né, como quando criança, né, querer ser alguém, comprar um carro, uma casa, então estava morto, os meus sonhos estavam mortos, né? Qual foi a situação que você se viu assim, um nada, uma pessoa totalmente desprezível e no fundo do poço? Então, teve um dia que eu cheguei na minha casa, né? Eu fiquei uns 3 dias na rua usando drogas, baladas. E eu cheguei em casa, eu não encontrei nem a minha esposa, nem os meus filhos, né? Nessa ocasião a gente tinha 2 filhos. Eu não encontrei ela grávida, já indo para o 3º filho. Eu não encontrei minha esposa, não encontrei minha família. E também ela tinha levado até as coisas, porque sempre ela separava, mas ela ia, mas não levava nada. Dessa vez ela levou alguns móveis, levou as roupas dela, tudo. Então, assim, quando eu cheguei lá na nossa casa, que eu não vi ela e não vi meus filhos, e praticamente ela levou quase tudo, ali eu me deparei que realmente, se eu não corresse atrás, né? Se eu não desse um jeito de procurar uma mudança, algo que viesse a me ajudar a mudar, a transformar a minha vida, realmente a minha vida ia acabar. Então foi assim, nessa situação que você procurou ajuda e chegou no Congresso para o Sucesso. Então, quando nesse ponto, né, que minha esposa me abandonou, foi embora de vez, eu estava devendo praticamente aí uns 300 mil agiotas, né, nome sujo, protestado, e assim, eu não tinha crédito em lugar nenhum mais, porque quem quer vender, né, quem quer negociar com viciado, com endividado? Então, assim, foi assim que eu cheguei no Congresso, com uma dívida de aproximadamente 300 mil. Isso engloba, se eu não me engano, 20 folhas de cheques, né? Devendo agiota, como eu disse, não só um, mas vários, né? Devendo amigos, né? Então, assim, devendo até droga, né? Até droga. Então, assim, eu cheguei mesmo no fundo do poço mesmo. Depois do Congresso, o que mudou na sua vida? Então, quando eu cheguei na segunda-feira, né, a primeira coisa foi um start que me deu, né, um despertar mesmo. Eu vi que eu poderia mudar aquela situação. Eu vi que eu poderia mudar, né? Eu voltei o primeiro dia eu já saí dali, praticamente parece que minha vida já tinha transformado. Foi algo muito impactante, né? A direção que foi dada ali naquela palestra, né? Eu voltei a sonhar. Primeiro dia eu falei, poxa, eu posso reconstruir minha família, eu posso restituir todas as minhas perdas. Aí, então, toda palavra, todo projeto ali que dava ali, a gente abraçava, colocava em prática. Logo a minha esposa viu que realmente eu queria uma mudança. Então, assim, não só eu, mas ela também, né? Começou aí, então a gente uniu as forças e fomos pagando agiotas, fomos limpando o nome no banco, nome em lojas, nome protestado, como eu disse. Então, assim, a gente foi organizando. O Congresso me ensinou que para a gente começar, primeiro tem que ter uma base, né? Então, a gente procurou todos que nós devíamos, não fugimos, não corremos de ninguém, ligamos para quem a gente devia, procuramos banco e foi resolvendo. Né? De segunda-feira em segunda-feira, tudo que era ensinado, a gente ia colocando em prática. E o resultado ia vindo, né? Muitas lutas, grandes lutas, mas maiores eram as vitórias. Então, assim, eu fui insistindo. Quais são suas conquistas hoje? Então, a gente, quando chegou no Congresso, né? A gente era feirante na época, né? 17 anos eu era feirante. Quando eu cheguei no Congresso, com 2 anos de Congresso, então minha visão já estava, não dava mais para ficar na feira, né? Porque a visão era muito grande. Então a gente tivemos uma direção no Congresso, que era montar uma açaiteria, né? Até então. Mas, indo todas da segunda-feira, como eu disse, com 1 ano a gente montou a primeira açaiteria, com 1 ano montou a segunda açaiteria,
Agora estamos com 2 anos e 3 meses de loja, já estamos indo para a 14ª açaiteria, fora parceiros, né? Que se for somar com os parceiros, a gente ultrapassa 20. Então, assim, graças a Deus, a gente tem maquinários novos, tudo novo na nossa loja, um investimento aí que passa os $500 mil. Então, clientes satisfeitos, estamos com muitas pessoas querendo fazer parte dessa franquia. Então, assim, é só alegria mesmo. Xavier, além de todas essas conquistas que você acabou aí de mencionar, qual é o seu bem maior? Então, meu bem maior, que também eu conquistei no Congresso, né? Foi o batismo com o Espírito Santo, porque eu tenho paz hoje, a gente não deve a agiota mais, né? Pelo contrário, tem agiota que eu devia, hoje pediu o dinheiro emprestado para a gente. Então, assim, Deus, ele fez uma transformação mesmo da água para o vinho. Então, a minha maior conquista é o Espírito Santo, com certeza, né? Conquistei o casamento, né? Conquistei a família de volta, e Deus restituiu as perdas, carro, bens aí, né? Mas, assim, a maior conquista mesmo é o Espírito Santo. Muito obrigada, parabéns pela sua história de superação. E é isso que nós acabamos de ver, um antes e um depois do Congresso para o Sucesso, uma vida completamente transformada. Agora é com o senhor nos estúdios. Muito obrigado, repórter, obrigado ao Xavier. Tá aí. O pacto traz resultados. Então, entregue as suas preocupações a Deus, porque a preocupação, ela só gera ansiedade, ela não resolve nada. Mas se você buscar a Deus, certamente você vai vencer as suas lutas e os seus problemas. Qual o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos, qual a vitória aqui no pacto? Que muralha que caiu? Então, pastor, quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande por conta da minha criação, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo. E isso me incomodava muito. Eu achava que eu nunca ia vencer na minha vida. Quando eu passava por um restaurante, que eu via as pessoas ali se alimentando bem, eu ficava revoltado, porque eu não me via naquela condição. Não se enxergava capaz de tomar posse? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, o seu espírito era um espírito para baixo, era um espírito que não cria em si mesmo, era um espírito desanimado, tudo isso? Exatamente isso aí. E esse espírito mudou? Totalmente. Depois que eu conheci esse Deus, entrou justamente esse espírito que tinha dentro de Caleb. Essa força, essa vontade de vencer. E acreditava em mim. Porque no passado, quando eu recebia meu salário, se tinha uma coisa que me envergonhava, era ir para o supermercado. Porque tinha aqui com aquela listinha, com a calculadora fazendo o cálculo para você não passar aquele valor. Chegava no supermercado, você tinha que devolver alguns itens, porque o valor não dava para você comprar. E isso aí me deixava muito revoltado. E quando eu cheguei na igreja, e tudo isso mudou. Porque eu trouxe para dentro de mim esse espírito, essa força, essa determinação. Então, a partir daí, quando eu comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim, para depois acontecer fora. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa melhor. Hoje eu trabalho numa multinacional que trabalha para a Petrobras, então eu tenho um salário muito, mas muito abençoado. Depois da pandemia, agora, quando muita gente estava perdendo muita coisa e vendendo, eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora, tem uns 3 meses atrás. Recentemente? Recentemente, 3 meses atrás. Quer dizer, quando se firma um pacto com Deus, se recebe a direção do altar da palavra de Deus, o espírito da fé, junto, claro, com a direção do Espírito Santo, a coisa dá certo. Sem dúvida nenhuma. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Agora, o mais importante, nada disso vale nada se não tiver dentro de mim o Espírito que tem hoje, que é o Espírito de Deus. É a maior riqueza. É a maior riqueza paz, que eu tenho. Paz, alegria. Hoje eu durmo, eu posso ter paz. Amém. Porque, graças a Deus, tem dentro de mim o maior tesouro. Firme no pacto? Sempre. Para ou continua no pacto? Continuando sempre, Amém. em nome de Jesus. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada
que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Tome nota, nessa próxima segunda-feira, a primeira segunda-feira do ano, nós aguardamos por você em 6 horários, hein? Os horários são esses: 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 horas e 19h30. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você tem aqui a imagem da Catedral da Fé e nós aguardamos por você o Congresso da Prosperidade com Deus. E ele acontece em todas as Universal, em todo o estado de Santa Catarina. Claro, enquanto não chega a primeira segunda-feira do ano, hoje é 31 de dezembro e logo mais 10 da noite nós teremos a Vigília da Virada da Família, de 22 horas até a 00h10. Então você é o nosso convidado todo especial e eu queria trazer para você o testemunho da família Amaral. Nós lutávamos bastante para ter paz, para unir todo mundo, mas funcionava ao contrário, nós não tínhamos paz. E a gente sempre ficava perdido porque uns falavam, olha, você tem que colocar roupa branca. E a gente falava, poxa, mas será que se eu não colocar roupa branca, isso vai me trazer um azar? E a gente não tinha um direcionamento. E sem contar que assim, todo o ano novo tinha a superstição, né? Ou eu tinha que ir de branco, ou eu tinha que ir de amarelo. Amarelo para dar dinheiro, porque eu acreditava que se tivesse de amarelo não ia faltar dinheiro. Tinha que escolher uma coisa ou outra, ou era paz ou era dinheiro. Exatamente. Só que eu mesclava, eu põe uma blusa amarela, uma calça branca para poder a paz juntar com o dinheiro da paz. Enfim, passava o ano, eu estava sem paz e sem dinheiro. Não tinha nenhum dos dois. Acabava os fogos. Acabou tudo a paz. Eu passei pela situação de demissão da empresa e eu tentei abrir uma empresa própria, né? Com mais um sócio, e o Igor era o nosso funcionário. E o intuito era fazer com que o Igor se voltasse mais para nós, ele se aproximasse mais da gente. Mas, infelizmente, surgiram problemas de clientes e tudo mais, e esse problema se agravou, porque a gente acabou discutindo mais, a gente acabou tendo mais atrito. Bom, e durante esse momento, né, que eu estava passando com meu pai, de muitas brigas, eu acabei conhecendo minha esposa, a Gabriele, e eu levava tudo para ela. E a gente aproveitava também essa época de fim de ano, né? A gente saía, ia para a praia, sempre estava longe do pessoal que realmente se importava com a da nossa família, a gente sempre estava longe deles. E é até muito difícil falar dos finais de ano porque são flashes que ficam na memória de tanto que a gente bebia, né? Então eu não lembro com exatidão como eram os finais de ano, né? Mas eu lembro que eu começava relativamente bem, esperando alguma coisa e sempre acordava no dia seguinte vendo que nada mudou. Bom, e passando alguns anos, eu precisei trabalhar como motorista de aplicativo, né? Comecei a fazer meus ganhos ali e encontrei com uma passageira que ela me pediu para que trouxesse ela. Ela não era membro, ela não frequentava na igreja, no templo, mas ela me pedia para trazê-la aqui, porque toda vez que ela vinha aqui, ela era abençoada e a vida dela mudava. E eu recebi o convite para Vigília da Virada, era a minha primeira Vigília da Virada. Convidei minha esposa e ela não quis vir. Eu tinha muito preconceito, né, com a igreja. Aí eu falei, você me desculpa, eu não vou. E assim, pela fé inteligente que ele estava usando, o Fábio estava mudando. O Fábio começou a ser um esposo, um marido muito diferente do que ele era. Aí eu falei, eu acho que ele está aprendendo alguma coisa lá, eu vou com ele para ver o que ele está aprendendo lá, eu quero saber o que estão falando para ele lá, que ele está mudando, e eu né? também pensei comigo, eu falei, poxa, eu não vou perder meu tempo, eu estou sendo tão abençoado, eu não posso perder essa Vigília da Virada por nada, eu tenho que vir, nem que eu vier sozinho. A primeira vez eu vim sozinho, mas eu vou fazer um propósito com Deus aqui, eu vou alcançar, minha família vai vir junto.
E aí no ano seguinte, estava eu lá, junto com ele na vigília, e mais a Letícia, né, nossa filha, juntos. E assim, faltavam 2 pessoas da nossa família. Faltava metade do nosso coração. Metade do nosso coração. E com o passar do tempo, né, eu fui convivendo um pouquinho mais com ele, fui vendo como que as coisas estavam, eu comecei a observar uma mudança nele. Né? Foi aí que começou a me despertar a curiosidade de conhecer. Através da mudança da vida dele, eu falei, talvez esse Deus que todo mundo fala, talvez esse Deus esteja ali naquela igreja. Foi aí que eu resolvi conhecer o Templo de Salomão. Quando eu cheguei a primeira vez, eu fiquei primeiro encantada, não tem como não se encantar. Mas eu falei assim, Deus, eu tentei te procurar em todos os lugares, né? Tentei adaptar o Senhor à minha vida, então busquei igreja que aceitasse o meu estilo, né? De se vestir, de me portar. Só que eu nunca te encontrei. Um pouco da minha vida eu tentei me matar diversas vezes, né? E quando eu cheguei lá, eu senti uma paz como nunca antes, né? Então foi aquela paz, aquele amor, aquele aconchego que eu senti ali dentro, né? E senti que um vazio foi preenchido. Foi pra mim a mudança. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, aqui tem alguma coisa diferente, vamos continuar. Eu lembro que naquela volta, naquele dia, a gente voltando de carro, eu olhei pra ela e falei assim, a partir de hoje você já sabe, né? O que tem pela frente. No primeiro dia que a gente veio aqui, a gente olhou um pro outro e falou assim, a partir daqui tudo é diferente. E aí de 2022 para 2023, na virada, aí eu lembro que o bispo Renato falou algo, falando assim, ó, pensa naquele seu familiar que não está aqui, né? Lembra dele, fala com Deus agora, faça a sua oração. E aí eu lembro que eu dobrei ali o joelho e falei para Deus, Senhor, pelos olhos dos homens, eu não consigo ver os 2 aqui, porque eles rejeitam estar aqui. Mas no olho da fé, essa fé inteligente que a gente aprendeu aqui, na próxima os 2 vão estar aqui. A gente coloca em prática. Eles vão estar aqui. E nessa vigília de 2023 para o ano de 2024, eles já estavam com a gente, buscando ali a Deus. E assim, a importância, é tão bom receber o Espírito Santo ali, porque a gente passou várias viradas em praia, em chácaras, com a família, só que a gente tinha vazio, né? Estourava os fogos. Acabou, vinha aquele peso da obrigação do ano todo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, que você tem a certeza que ele está com você, e mais ainda, você está com a sua família num momento tão, né, ali, acabou os fogos, você não tem vazio. Porque não é os fogos que vai preencher seu vazio. E o Espírito Santo o Espírito de Deus, Santo, né? Nas nossas vidas, ele é tão maravilhoso que naquele dia eu só tinha a agradecer. Toda a nossa família na vigília da virada. Graças a Deus. Quando eu vi, assim, quando teve um momento na vigília que eu olhei e vi todos, assim, buscando a Deus, abaixados na cadeira ali, eu falei assim, amém, Senhor. Aprendemos a usar a fé inteligente. Foi uma vitória, graças a Deus. E eu faço um desafio para você. O desafio é o seguinte: cancele os demais planos que você tinha para essa virada de ano e aceite entrar o ano na presença de Deus, na casa de Deus, em uma igreja universal mais próxima de você. Esse é o desafio. Ou seja, aceite os planos de Deus e você vai ver como será o seu ano. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, daqui a pouquinho, às 22 horas, até a 00:10, em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, universal.org/localizar. Convide a sua família e com certeza será maravilhoso. Deus abençoe e até lá. Deus, você e sua família. Juntos no melhor lugar. Uma noite especial para o início de um novo ano. Vem aí, Virada da Família. A vigília de Ano Novo que marcará sua vida e de sua família. Terça-feira, 31 de dezembro, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.